Vamos iniciar nossa aula, no capítulo 8, inferência sobre vetores de média de duas populações normais. Nós já fizemos uma introdução, e falamos do caso de comparações emparelhadas, demos uma apresentação geral do problema e tal, e na introdução distinguimos do caso independente, que nós veremos posteriormente. E agora, dentro de comparações emparelhadas, essas três subseções do capítulo, teste de hipótese, regiões de confiança e intervalos simultâneos, referem-se a essa parte de comparações emparelhadas. Então, vamos ver nessa aula a primeira parte aqui, que são os testes de hipóteses. Então, nós vamos supor que tenhamos amostras aleatórias tomadas antes e após a aplicação de um determinado tratamento nos mesmos N elementos, nos mesmos N indivíduos de uma população normal, multivariada. Então, as hipóteses nula e alternativa de interesse, são dadas por H0, μ da diferença, que é o μ2 menos μ1, μ1 menos μ2, como queiram apresentar, igual a Δ0, que nós vamos tratar a μ da diferença μ2 menos μ1, igual a um Δ0 de interesse. Na maioria das vezes ele é igual a um vetor de zeros, bidimensional, ou seja, a gente está testando simplesmente se há efeito ou não, mas pode ser qualquer outro vetor desde que haja interesse prático que tenha surgido de algum problema real. Contra a hipótese alternativa, que a μ da diferença é diferente de Δ0, que é esse valor de interesse. Para testar H0, nós usamos o teste da razão de verossimilhanças. Vamos escrever a função de verossimilhança em termos das variáveis aleatórias e não de suas realizações para, ao final do procedimento de maximização, obtermos, como a gente já fez anteriormente, os estimadores de máxima verossimilhança e não as estimativas de máxima verossimilhança. Então, a gente escreve a verossimilhança tudo com o xão, o vetor xão maiúsculo. No caso aqui, Dzão, D maiúsculo. Então, a função de verossimilhança do modelo irrestrito, supondo desconhecida a matriz de covariâncias, então, a função de verossimilhança do caso irrestrito, L de ômega, em função de μ de D e sigma de D, dados os nossos dados, do jeito que a gente está escrevendo ela aqui, DJ, os vetores de AJ, variando de 1 até N, não coloquei aqui, ou a matriz D das diferenças, que nós já explicamos na aula anterior. Então, é o produtório das densidades dos DJs, que é uma normal, porque é uma combinação linear de variáveis normais, com média igual a μ de D e covariância igual a sigma de D. Então, fazendo esse produtório para as N observações, nós vamos ter a verossimilhança que é idêntica ao que nós apresentamos no capítulo 5 para estimar a média de uma população normal. Então, 2π elevado a menos np sobre 2, determinante da matriz de covariância da diferença elevado a menos n sobre 2, vezes e elevado à distância de Mahalanobis, de dj para μd, somado em relação com o núcleo, que é a sigma d a menos 1, Então, esse produto, essa forma quadrática aqui, somado para todos os j variando de 1 até n, menos meio disso, exponencial de menos meio dessa soma. A função de verossimilhança 1, que é essa, é equivalente àquela para os dados de uma amostra do capítulo 5, para uma amostra de uma população normal, apresentando a diferença somente pelo fato de YJ substituir o DJ, o μd é substituído pelo μ é substituído pelo μd, e o sigma d é o que substitui o sigma lá no caso do capítulo 5. Então, eles serão substituídos foram substituídos nesse caso por DJ, μd e sigma d, respectivamente. Então, é a mesma coisa. Isso aqui todo o desenvolvimento feito lá é idêntico aqui. Então, a gente não vai perder tempo fazendo os desenvolvimentos. Então, o máximo é obtido por caminhos idênticos, o máximo da verossimilhança restrita. Então, o μd é estimado por μ chapéu d, que é o d barra, a média da amostral das diferenças, e a covariância amostral da diferença viesada de máxima verossimilhança, sigma d chapéu, é o S de D elevado a N menos 1 sobre N. Aqui a gente não vai usar o SN porque tem o D da diferença, teria com BN, ficaria 2 índices, fica ruim. Então a gente multiplica o SD, que é a covariância com o divisor N menos 1, por N menos 1, cancela o divisor e divide por N. Por isso tem esse N menos 1 sobre N aqui, respectivamente. São os estimadores desses dois parâmetros. E a gente substitui na verossimilhança restrita e acha o seu máximo. Então, o máximo da verossimilhança restrita
é 2π elevado a menos np sobre 2, determinando da sigma chapéu da diferença elevado a menos n sobre 2, exponencial de menos np sobre 2. Exceto pelo fato daqui ser sigma chapéu lá e aqui ser mi e sigma chapéu, a verossimilhança é similar, é idêntica, né? Exceto pelo fato dos índices D que estão sendo apresentados. Então não tem diferença nenhuma, todo o processo de derivação disso é o mesmo, de obtenção, né? Derivação no sentido de obtenção nesse caso. E as próprias derivadas são as mesmas também, obviamente, no caso, derivada matemática mesmo falando. Para o modelo restrito, que é o modelo reduzido, né? Que a gente vai supor que a média mi de D é igual ao delta D, que é o valor sobre a hipótese nula, nós vamos obter o estimador de sigma D, de sigma D, né? Sigma D chapéu com índice R aqui agora, acrescentando o índice R de máxima verossimilhança restrita. Então, esse sigma DR chapéu é o sigma D do caso anterior chapéu, e esse vetor, essa matriz de produtos externos, né, D barra menos o delta zero, quer dizer, o valor da média amostral menos o valor hipotético e esse produto externo dessa diferença, que também pode ser obtido pela soma dos desvios, produto externo dos desvios, né, de DJ para delta zero, produto externo, transposto na segunda parte, em relação a todas as observações, divide por N. Essa expressão do lado direito é equivalente aqui como nós fizemos lá, né? Aqui era y barra, delta, né? Aqui é sigma chapéu e aqui é sigma chapéu restrito, índice R. E aqui era yj e delta, ou delta zero, do mesmo jeito, né? Delta e delta zero, do mesmo jeito, sobre H0. E, portanto, temos que o máximo da função de verossimilhança restrita é dado por, então, L de ômega zero, dados, delta zero, fixo, né, que é o nosso MID está fixado em delta zero, sigma chapéu dr é dado por 2π elevado a menos np sobre 2, o determinante dessa matriz pode ser essa, se quiser, elevado a menos n sobre 2, exponencial de menos np sobre 2, que é a mesma expressão. Então, o que mudou é aqui, que é a matriz de variância-covariância, que é essa aqui, que leva ao máximo da função de verossimilhança restrita. O resto é igual ao capítulo 5. Então, a gente vai obter a estatística do teste, da razão de verossimilhanças, dividindo o máximo da função de discernimento do modelo restrito, parte de cima, que é a que nós acabamos de ver, sobre o máximo da função de verossimilhança restrito. Quando a gente faz isso, então a gente tem a razão entre as duas covariâncias, os dois estimadores das covariâncias, no caso restrito e no caso irrestrito. Se a gente trocar porque está menos aqui, de ordem, né? Então nós vamos ter esse aqui no numerador, elevado a n sobre 2, veja que ficou positivo o expoente, e substituímos sigma 2 dr chapéu pelo que ele é aqui, a expressão. Aqui naquele caso anterior, essa parte que nós chamamos de matriz H, se vocês lembrarem. Depois de algum algebrismo, usando aquelas propriedades de matriz particionada, escolhendo as partições corretamente, a gente chega que a nossa estatística do teste de razão de verossimilhança dá 1 mais essa distância de Mahalanobis de D barra para delta zero, né, da média amostral para o valor hipotético, distância de Mahalanobis, ponderada pela sigma 2D, do caso restrito, e essa expressão é elevada a menos n sobre 2. Então, assintoticamente, sob a hipótese nula, menos 2 ln de lambda, a gente vai tomar o logaritmo aqui e multiplicar por menos 2, possui distribuição Q quadrado com P graus de liberdade, que é a diferença do número de parâmetros, né? A gente deixou de estimar o vetor de médias no restrito e anteriormente a gente tinha estimado o vetor de médias. A covariância foi estimada, tem o mesmo número de parâmetros, cancela. A média que nós deixamos de estimar tem P componentes, então o grau de liberdade é igual a P, que é a diferença dos parâmetros estimados no modelo restrito e restrito. Então, se menos 2 ln de lambda for maior que 1 Q quadrado alfa, um quantio superior a alfa, com P graus de liberdade, rejeitamos a hipótese H0. Caso contrário, não. No entanto, a estatística 2 é uma função monótona, decrescente, nem dei atenção para isso, nem desenvolvi a expressão, porque ela é uma função monótona decrescente dessa quantidade aqui. Ou, da mesma forma, o lambda, que é menos 2 ln de lambda, é uma função monótona crescente dessa mesma quantidade ali.
tá? Mesma coisa. Sigma 2D, né, tem uma relação, chapéu, tem uma relação, deixa eu voltar aqui, ó. Sigma 2D com a S de D, ó, essa é a relação. Se a gente substituir isso lá, naquela expressão, a gente chega nessa expressão aqui, né, usando a SD, que é o estimador não enviesado da covariância, caso restrito. Então, a distância de Mahalanobis, né, do D barra para o delta zero, lembrando que a variância do D barra é sigma de D sobre N, cujo estimador é S de D sobre N. Quando a gente inverte, o N passa multiplicando e tem a inversa da matriz aqui. Então, isso aqui a gente sabe que tem distribuição T2 de Rothley. Então, em vez de usar uma quantidade C alfa, que eu não conheço a distribuição, C alfa estrela ou C alfa, eu vou usar a distribuição T2 de Rothley, que é conhecida, né? Então, isso aqui é uma variável normal, isso aqui é uma variável Wish, independente, então a gente já provou que a média e a covariância são independentes, então isso aqui é uma T2 de Rothley, como foi feito lá no capítulo 5, nós mostramos tudo. Então, isso tem sob a hipótese nula, possui distribuição proporcional a F central, que é a T2 de Rothley. Então, a estatística do nosso teste passa a ser essa, o T2 calculado, que é a distância de Mahalanobis D barra para o delta zero. Então, se a maior evidência a favor da nossa hipótese é o D barra igual ao delta zero, ou seja, essa diferença vai dar nula, a estatística vai dar nula, e nós temos um valor nulo da estatística. Se o D barra afasta do delta zero, essa distância cresce. E isso aqui tende a superar um quantio que nós vamos escolher dessa distribuição T2 de Rothley, que é proporcional a uma distribuição F. Então, essa distribuição dessa estatística é proporcional a NiP, Ni mais 1 menos P, Ni nesse caso é N menos 1, que multiplica uma variável aleatória F com P, Ni mais 1 menos P, grau de liberdade no Ni nesse caso particular é N menos 1. Então, N menos 1 mais 1 dá N. Então, fica N menos P aqui embaixo também N menos P. Ele N menos 1 vezes P. Dessa forma, temos um teste exato se utilizarmos a distribuição T2 de Rothley para a estatística do teste, desde que a amostra seja normal, uma amostra aleatória da distribuição normal multivariada, né? Do antes e depois. Portanto, a diferença será normal multivariada, porque é uma combinação linear. Então, se T2, que é essa distância de Mahalanobis, superar esse quantio superior ao alfa dessa distribuição, que é proporcional a uma F, se eu quiser, eu passo isso aqui multiplicando aqui, ó, Ni mais 1 menos P multiplicando e dividir por Ni P do lado de cá. Então, eu calculo um T2 asterisco e eu confronto com F, né? E aí eu posso, inclusive, achar valor P direto da distribuição F com P e Ni mais 1 menos P grau de liberdade. Então, se T2 é maior que esse quantio, superior, né? Devemos rejeitar a hipótese nula em um nível de significância nominal de alfa, né, de 5%, por exemplo, ou 10%, ou 1%, sendo que Ni igual a N menos 1 são os graus de liberdade. Né? Então, como eu já falei anterior. E essa quantidade aqui é o quantio 100 alfa por cento superior da distribuição F. Quantio superior, que deixa 5% alfa, 100 vezes alfa por cento acima daquele limite tabelado F alfa. Com P e Ni mais 1 menos P graus de liberdade, sendo Ni igual a N menos 1. Então, como fizemos no capítulo 5, reescrevemos a estatística desse teste, isso que eu não mostrei para vocês, tá? Fazendo lambda elevado a 2n, e a gente chama essa quantidade aqui de lambda, simplesmente de lambda, mas é lambda elevado a 2n. E isso dá o teste que a gente chama, fica de acordo com a estatística de Wilks, que pode ser sumariada em uma análise de variância no modelo de blocos casualizados, como eu disse. Cada indivíduo é um bloco e o antes e depois são dois níveis de um tratamento. Então, a gente chega nessa estatística, e a gente pode chamá-la assim isso aqui de E, matriz de variância-covariância residual, e aqui do efeito do tratamento, essa H aqui, como eu já falei que a gente chamaria lá. Então, usando essa notação e algumas coisas que eu omiti lá no capítulo 5, que tem a tabela 5.1, e lá nesse caso é fácil a gente ver que o VH é igual a 1, porque são 1 grau de liberdade para efeito de tratamento, são dois níveis, o antes e depois. O grau de liberdade da matriz do erro é N-1, que é a matriz de variância-covariância no caso restrito. Isso equivale a um teste de hipótese para esse efeito tal I variando de 1 até 2, no modelo de blocos casualizados, em que o beta J aqui é o vetor de efeitos dos indivíduos.
para as várias variáveis que nós temos. Aqui o vetor de observações do indivíduo I, do tratamento que recebeu do indivíduo J, que recebeu o tratamento I. E aqui o erro experimental que aquela sigma E lá, essa notação sugere. Então, com isso, a gente pode usar os 4 critérios da tabela 5.1, que equivale ao teste F na análise de variância univariada. Que eu não vou entrar em detalhe aqui, porque eu vou falar disso no próximo capítulo. Tá? Convém salientar que o modelo 4 equivale ao modelo normal multivariado de blocos casualizados completos, esse modelo aqui, que será visto também no capítulo 9, que é o próximo. Nesse modelo, temos que cada bloco contém observações de 2 níveis definidos pelos estados populacionais antes e após a aplicação do tratamento. Cada bloco é o próprio elemento populacional amostrado. Temos o maior grau de homogeneidade possível, né, porque o indivíduo é o controle dele mesmo, né? Quem é mais homogêneo que o indivíduo para receber o antes e o após? Não tem homogeneidade melhor que isso. O mesmo elemento amostrado é mensurado antes e após a aplicação do tratamento, e isso leva a uma homogeneidade muito grande. É o melhor bloco que se pode fazer. O erro experimental é assumido como normal multivariado, com média nula e matriz de covariância sigma epsilon, que é o sigma D lá que nós temos a diferença, definida anteriormente. Esse tópico será abordado no capítulo 9. Tá? Aqui um exemplo. Testar a hipótese de que o exercício físico intenso não tem efeito sobre o estresse oxidativo, estresse causado pelo aumento de radicais livres no plasma de mulheres de terceira idade. Pegou as velhinhas lá, colocou as velhinhas para fazer exercício intenso. Para isso, um estudo em que N igual a 16 mulheres da terceira idade, avaliadas antes e após o tratamento, foi realizado no Laboratório de Bioquímica Clínica do Departamento de Análise Clínica e Toxicológica da Universidade Federal de Alfenas, Unipal, que eu agradeço os dados que foram passados na época. O tratamento consistia em submeter as mulheres ao exercício físico durante 4 semanas. Foram avaliadas 2 variáveis, proteína em grama por decilitro e peróxido em nanomolar por grama de proteína. Os resultados observados estão apresentados a seguir. Então, temos o antes, quantia de proteína e de peróxido, 2 variáveis, P igual a 2, né, nas mulheres. Tá? Então, 16 mulheres, tá? 16 dados, 16 linhas. E aqui o depois, 4 semanas depois. O que aconteceu com a proteína dessa mulher, o que aconteceu com o peróxido. Parece que está aumentando as quantidades dessas variáveis aí, né? Em cada indivíduo. Então, nós teremos testar a hipótese, né, que não tem efeito. A média da diferença μ2 menos μ1 igual a 0, 0. Tanto na parte proteica quanto dos peróxidos. Então, nós calculamos as diferenças, né, deu 0,6, 0,5 do depois menos antes, alguns zero negativos, indicando que teve até decréscimo para a proteína, né, e para os peróxidos também, em alguns casos foram negativos. Né. E a média deu 0,20 e o D barra 1,34 para a proteína, para o peróxido. O SD, matriz de variância covariância amostral não enviesada, deu essas quantidades aqui, variâncias na diagonal da proteína, a variância do peróxido e as covariâncias das 2 variáveis. Aqui os dados, né? Não vou mostrar as contas, que as contas é meio tedioso de fazer, obviamente, mas é desse jeito. Então, nós vamos fazer um teste usando o nível nominal de significância de 5%. Calculamos a estatística, então aqui colocamos as letras minúsculas, né? Porque nós já temos o valor observado do nosso vetor. Então, a diferença para 0 é o próprio vetor D barra, tá? O próprio vetor D barra. N é 16, a inversa daquela matriz anterior dá isso aqui, também não vou entrar em detalhe, fazendo a distância de Mahalanobis aqui, achamos 7,14. Isso é grande ou pequeno? Não sei, tem que confrontar com o valor crítico. Então, consultando a tabela de F, com 15 graus, com P igual a 2 graus de verdade, 15 mais 1, que é 16, menos P, que é 2, 14. Então, com 2 e 14 graus de verdade, achamos esse valor de F. Então, 15 vezes 2, 15 mais 1 menos 2. Né? Só troquei a ordem aqui, ó, 15 mais 1 menos 2, depois o menos 2 primeiro. Tá? Vezes 3,73, 88,92, que deu 8,019. 7,14 é maior que 8,019? Não é. Então, não há evidências,
porque o T2C é inferior ao valor crítico de 8,011, não há evidências significativas no nível nominal de significância de 5% para rejeitar a hipótese nula. Também calculamos o valor P considerando aquela transformação que eu falei, multiplica o T2 por esse valor aqui, 7,14 por ni menos P mais 1 e divide por ni vezes P. E possui distribuição F com 2 e 14 graus de liberdade, então esse valor P, para o dado F superar esse valor que deu 3,33, 2, é 0,06, que é maior que o nível nominal de significância, portanto, não rejeitamos. A minha conclusão, obviamente, é a mesma, confrontando a estatística com o valor crítico ou confrontando o valor P observado com o nível nominal de significância de 5%. As conclusões, obviamente, são as mesmas. Levou a não rejeição da hipótese H0, portanto, não temos evidências significativas de que haja efeito significativo do exercício físico intenso sobre o estresse oxidativo. E fizemos análise de variância multivariada para esse modelo, calculando a relação, né, ou pegando a estatística lambda direta, e calculamos os 4 critérios da análise de variância multivariada. E tem uma aproximação F, né? Então todos eles levaram a mesma aproximação F333, com 2,14 graus de liberdade, que é o critério de Wilks, o traço de Pillay, traço de Hotelling-Lawley e raiz máxima de Roy. Raiz são os autovalores entre a matriz, de uma forma de pares formas quadráticas entre a matriz do erro, sigma D lá, chapéu, e a matriz H lá. Então, verificamos que os 4 critérios são equivalentes. Ó, são equivalentes ao nosso valor aqui, ó, 3,33,2, que nós obtivemos diretamente da distribuição exata. Olha lá, o F deu 3,33 também. É o mesmo que foi obtido com 2,14. Então, as probabilidades, os Fs, aqui eu arredondei, mas tem o 2 lá do mesmo jeito, é o mesmo valor. Tá? E aqui os valores estatísticos, mas a hora que usa aproximação F, nesse caso não é aproximação, é exata. E é exatamente igual ao nosso critério, que é o T2 de Rotter. Então não precisamos fazer uma análise de variância para esse caso. A análise de variância é equivalente ao teste, porque tem 2 níveis só, ao teste F, e no nosso caso ao nosso teste T2. Verificamos que os 4 critérios são equivalentes, pois nos conduziram exatamente ao mesmo valor para a aproximação. Nesse caso, a distribuição exata F da estatística é o mesmo valor P encontrado para o teste T2 de Rotter. Então, a gente vai ver esses critérios aqui na análise de variância posteriormente. O critério de Wilks é o critério da razão de verossimilhança, no caso de uma análise de variância multivariada. Os outros critérios tipo, a gente faz os 4 critérios e toma decisão baseada em algumas configurações que a gente espera aconteça com eles. A gente vai discutir isso no próximo capítulo. Na próxima aula veremos regiões de confiança, ainda bem que começou a bateção aqui na reforma que está fazendo aqui, regiões de confiança para o MID-D, para o MID da diferença. E espero que vocês tenham gostado dessa teste de hipótese, que é exatamente igual ao caso das médias, trocando y barra por d barra, né? Sigma por sigma d, S por S de D e assim por diante, né? Então, a anotação é um pouquinho diferente, mas a regra é a mesma, né? Então, a gente cria como se fosse uma amostra, que é a amostra da diferença, que é aquela segunda tabelinha no exemplo, em que tem as diferenças, tem as duas variáveis. E a partir dali é como se estivesse fazendo um teste multivariado para a média de um vetor de médias, no caso de uma população. Então, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem. Até a próxima aula.